O vídeo anterior desse canal tratou do tema não se importar com o que as outras pessoas pensam. Uma coisa completamente trivial para alguns, uma coisa super importante para outros, mas de fato é um assunto que todo mundo fala o tempo todo, porque realmente muita gente tem isso em mente. Muita gente vive preso a isso. E eu já falei sobre isso muitas vezes e provavelmente eu vou continuar falando. Só que isso traz um outro assunto mais profundo, que talvez não seja do teu interesse. Se tu não gosta dessas reflexões mais profundas que puxam quase para uma coisa sociológica, pode pular esse vídeo sem problema nenhum. Mas aqui eu vou te trazer uma reflexão que eu estava pensando nos últimos tempos. Eu estava pensando e, na verdade, eu pensei nisso há muito tempo. E nessa reflexão me abriu até uma oportunidade de negócio. Eu transformei essa reflexão em uma grande oportunidade de negócio. Eu não sei se você sabe, mas eu não tenho só a Alpha Life como um negócio para mim. Eu vivo de internet, mas eu vivo de internet de várias áreas, de várias formas. Produzindo conteúdo, eu sou um mentor, eu ensino as pessoas também a produzir conteúdo e terem eficácia com isso. E eu também sou dono de agência. Na minha cidade eu tenho uma grande equipe que agencia empresas, pessoas, com uma assessoria de marketing muito elaborada. Uma agência bem completa. E obviamente tem umas empresas, uns nichos de mercado que se beneficiam mais de uma assessoria de marketing do que outros. Uns mais, outros menos. E uma coisa que tu sabe muito bem é que quanto mais vaidade tiver no seu serviço, mais você vai se beneficiar de um marketing, ou do Instagram como um todo, ou do mercado digital como um todo. Quanto mais vaidoso, quanto mais visual for o teu trabalho, mais benéfico ele vai ser, mais resultado ele vai ter. Isso em todas as áreas. Não é à toa que eu tento gravar vídeos em locais bonitos. Nem sempre dá, mas a tentativa sempre é válida de gravar vídeos em locais bonitos. Assim eu mostro a minha vida, assim eu mostro o local que eu vivo, e assim eu também reforço a ideia de que eu vivo com uma certa liberdade e quero te ensinar a ter isso também. Mas voltando ao assunto, os profissionais que mais se beneficiam de marketing são os médicos, especificamente médicos, dentistas e esteticistas. Médicos e dentistas que trabalham na área estética. Os dentistas que colocam as lentes, os médicos que fazem procedimentos de estética. O mercado da estética ele cresce não sei quantos % ao mês no Brasil. É muita coisa. Se comparado aos outros países, o Brasil cresce muito mais do que os outros países. Nós vivemos num país, ao menos... Quando eu passo a mão aqui, eu estou passando a mão nos mosquitos mesmo, tá? Tem muito mosquito aqui. Ao menos na parte de cima do Brasil, é um país quente, tropical, o que faz com que as pessoas absorvam mais sol, mais vitamina D, que elas tenham uma pele mais bonita, que elas tenham mais desejos carnais e que elas queiram mostrar mais o seu próprio corpo, seja por o próprio clima e seja pelo próprio desejo, né? Pelo próprio desejo, o que torna as pessoas extremamente vaidosas aqui no Brasil, principalmente as mulheres. As mulheres da Europa não são tão vaidosas quanto as do Brasil. As mulheres americanas até são, mas de um jeito bem bizarro. Bem bizarro, tipo fast food. Enquanto que aqui no Brasil, nós somos uma civilização, uma nação que traduz exatamente o significado da palavra vaidade. E isso fez com que aqui fosse o mercado mais fértil do marketing como um todo. Não teve um país no mundo que cresceu mais ou que teve mais pessoas pobres ficando ricas através do marketing. Os Estados Unidos está na nossa frente com relação a estratégias, a tecnologias, mas lá as outras profissões também pagam bem. Aqui tem muito marqueteiro. E aqui a gente vive muito no Instagram. Lá, o Instagram acontece de um jeito diferente. Aqui as pessoas postam conteúdo para vender. Aqui as pessoas expõem o seu próprio corpo para vender a sua própria beleza de formas vulgares ou não. O fato é que aqui nós somos um povo muito, muito vaidoso.
Como eu disse, isso fez com que crescesse o mercado da estética e com que os médicos fossem as pessoas que mais faturassem nos últimos meses. Os médicos estéticos, os dentistas estéticos e também as esteticistas, porque esse mercado cresce. Os sociólogos explicam isso com um termo que daqui a alguns meses vai ficar popularizado, que é um negócio que eles chamaram de efeito zoom. Talvez tu tenha ouvido esse termo. Se não ouviu, vai passar a ouvir daqui a uns meses, porque muita gente vai passar a falar sobre isso. Isso vai estar evidente para muita gente. Antigamente, as pessoas tinham imperfeições. A gente sempre teve imperfeições no nosso corpo, no nosso rosto, e a gente sempre tolerou. A vaidade sempre existiu, né? Mas a gente sempre tolerou, de certa forma, as nossas imperfeições. Por isso que hoje, uma pessoa da geração que não é a Z, você olha no espelho, vê que, sei lá, tem alguma coisa erradinha no rosto, no corpo, no cabelo, na barba. E beleza, releva. Os dentes não estão 100% brancos, como se fosse pintado de corretivo. E tá tudo certo, tá bonito, tá natural. Mas hoje, a comparação é tanta na rede social, a comparação é tanta, eu não vou me incluir nisso porque eu não participo disso. Eu sou o cara que utilizou disso para ganhar mais grana. E deveria fazer o mesmo também. Mas as pessoas, no geral, passam tanto tempo no Instagram, e quando eu digo passar tanto tempo no Instagram, não é só na questão do vício, de tu ver com conteúdo inútil, mas também da comparação. Acho que uns anos atrás isso era mais evidente, porque uns anos atrás o Instagram era mais sobre pessoas e menos sobre conteúdo. Mas naquelas épocas a comparação era tanta, cara, porque as fotos eram das pessoas em si, dos resultados que elas obtinham na sua vida pessoal, com seu corpo, seus resultados estéticos, os procedimentos estéticos. Isso fez com que o padrão de beleza subisse e muito, e não só isso. Pensa que uns anos atrás, eu não estou falando de outra geração, estou falando de uns 10 anos atrás, as pessoas não tinham o hábito de se expor tanto. Postar uma foto, a pessoa pensava 1000 vezes antes de postar uma foto, de postar um stories. Não sei nem se existia stories uns 10 anos atrás. Mas não era todo mundo que fazia exposição do próprio corpo. Não estou nem falando no sentido vulgar. Estou falando de uma foto normal, pode ser até uma foto em família, uma foto em casal. Mas o Instagram, ele funcionava como funcionava o Facebook antigamente, ou o Orkut antigamente. Tinha lá um negócio chamado álbum de fotos. E esse álbum de fotos era literalmente um álbum, como se tu colecionasse lembranças. Na verdade, era umas 6 fotos que tu postava ali e tu moldava ela para tu passar uma imagem específica para as pessoas que te visitavam. O Instagram, quando veio com essa proposta de ser um álbum onde você coleciona lembranças. Seja essa lembrança uma foto que tu tirou num restaurante com alguém, num encontro especial, seja uma foto com a sua família, uma foto sua, mostrando uma conquista, sei lá, um álbum de lembranças, inocente. Depois veio o Stories, o Instagram foi migrando, mas a ideia inicial sempre foi essa. Mas em uma determinada fase, ele se tornou pura vaidade. De forma com que as pessoas se expondo e olhando as outras pessoas, podendo dar zoom na foto delas e entender as imperfeições e as perfeições das outras pessoas, criou-se um efeito de comparação muito grande, simplesmente doentio. Quando você vê pessoas com procedimentos estéticos bizarros, tetas de plástico, dentes que parecem teclas de piano, bocas de pato, mulheres que parecem bonecas infláveis, ridiculamente feias, mas elas acham que elas estão bonitas. Homens, enfim, não vou nem falar muito dos homens, porque a estética dos homens funciona de um jeito diferente. Esse vídeo é mais sobre mulheres mesmo. E tu pensa o que se passa na cabeça dessas pessoas. Elas estão sofrendo do efeito zoom. Elas se comparam o tempo todo. Elas têm acesso a olhar uma foto onde as outras pessoas são perfeitas. E elas dão zoom nessa foto. E as mulheres de referência delas não têm uma espinha no rosto, uma imperfeição no rosto. Todo mundo tem rosto de coreano. Parece um dorama. Todo mundo é um boneco perfeito. E é tudo mentira. É maquiagem ou Photoshop ou filtro. Só que as pessoas acham que aquilo é real. E as pessoas, quando se olham no espelho e veem uma imperfeição em si mesmas, e todo mundo tem,
elas não suportam. Tudo isso fez crescer o mercado da estética. Se você trabalha na área da estética, parabéns. Você estará milionário nos próximos anos, obviamente, se aplicar a estratégia correta. É o mercado mais fértil de todos. E é um mercado que também é mais competitivo de todos hoje. Como que eu usei isso a meu favor? Eu direcionei a minha agência a trabalhar com estética. Com estética, dando assessoria de marketing especializada, treinada para médicos, dentistas, que trabalham e atuam na área estética. Enfim, é válida a reflexão. É válida porque daqui a um momento tu vai começar a entender e escutar muito sobre um negócio chamado efeito zoom. E além de você não cair nisso, não se comparar com as outras pessoas, não ficar ligando demais para as outras pessoas, não tentar se expor demais também, e ver os teus efeitos como algo humano e natural, e entender que esses fenômenos todos podem se transformar, eventualmente, em dinheiro, em quem sabe investir nisso. Deixa eu ir com o Pinito aqui.